Então, artes. O Enem, em média, ele coloca 3 a 4 questões de arte, certo? E sempre que vocês pegarem questão de artes, qual é a dica? Olha a fonte, olha o nome do artista. Então nós temos aqui uma obra, vocês estão percebendo que essa obra nós não vemos os detalhes. Não é que a imagem esteja borrada, a obra é assim. Nós não temos os detalhes, certo? Há uma diluição de cores, imagem e luz. E eu quero que vocês gravem 4 nomes. O primeiro é esse, Eliseu Visconti. Os outros 3, Monet, M-O-N-E-T, Monet, Manet, M-A-N-E-T, e Renoir, R-E-O-N-O-I-R. Manet, Monet, Renoir e Eliseu Visconti. Porque esses 4 pintores, eles caem muito no Enem, e eles são os grandes representantes do impressionismo. O impressionismo, ele surge na Europa, na França, em 1872. E o impressionismo, ele foi a ponte que uniu, que fez a ligação do final da arte acadêmica, arte clássica, para a arte moderna. E teve um detalhe aí fundamental, certo? O surgimento da fotografia. Grava bem, porque o Enem também gosta desse detalhe. A fotografia, ela surge na França em 1829. Quando surge a fotografia, os artistas disseram, olha, nós não precisamos mais nos preocuparmos em retratar a realidade. Para isso existe a fotografia. E a partir daí, os artistas passaram a interpretar essa realidade pessoalmente. Primeira estética que fez isso, o impressionismo. Qual é a lei máxima? Aí a dica para a hora da prova. A lei máxima do impressionismo. Eles defendiam que, dependendo da intensidade da luz, se um dia fosse mais ensolarado, menos ensolarado, variaria a tonalidade das cores. Então, se for questão de impressionismo, necessariamente vai ter que aparecer referência à luz. A luz, vamos ter que falar luz, luminosidade, mas vai ter que falar. Então essa questão, ela diz o seguinte, vamos lá, questão do Enem. Eliseu D'Angelo Visconti, aí tu diz, opa, esse cara eu conheço, esse cara é impressionista. Desenvolveu diversas obras no Brasil, com grande influência das escolas europeias. Veja que ele não diz qual foi, porque a pergunta vai ser qual era a escola. Em sua pintura, 3 Meninas no Jardim, eu já sei que o cara é impressionista, né? Essa informação eu preciso levar para a prova. Culto à fluidez e ao progresso nos moldes do ideário futurista. Valorização de formas decompostas, a exemplo do estilo cubista. Efeitos fugazes de luz e movimento que remetem à estética impressionista. Expressão de sonho e do inconsciente que dialoga com a proposta surrealista. Tematização de elementos cotidianos que resgata modelos da representação da arte realista. Prova. Uma coisa que vocês precisarão dia 9 é administrar bem o tempo de vocês. Vocês vão ter, para cada questão, no dia da prova de linguagem, 2 minutos e meio. Ler o comando, ler o texto, olhar a imagem e responder. Eu estou detalhando para que vocês, tenham mais informações. Mas na hora de uma prova, eu já ia direto. Eliseu Visconti, impressionista. Eu já não ia perder tempo com as outras opções. Por exemplo, seria que resposta? Letra C. Mas vamos lá. Ele fala na letra A, futurista. O que marca caso apareça lá uma obra futurista?
caiu o futurismo, pessoal, tem que aparecer a palavra velocidade, o dinamismo. São palavras-chave que não podem estar ausentes, porque os futuristas, eles defendiam o quê? Eles defendiam o progresso, eles defendiam a tecnologia, e eles falavam muito em velocidade. É tanto que é muito comum as pinturas futuristas serem de cavalo de corrida, ser de carro, né, se deslocando, aves voando. Futurismo, você vai ter velocidade. Na letra B ele fala de cubista. Qual é a regra do cubismo? Fragmentação geométrica, superposição de planos. Procura na hora da prova essa informação. Ele fala na letra D, surrealista, surrealismo, sonho, loucura e logismo. Os surrealistas defendiam que a melhor inspiração que poderia haver era o sonho, era a loucura. Então, se é surrealismo, aí Fonteles, mas eles vão dizer sonho, cuidado. Muitas vezes eles usam a palavra onírico. Onírico é referente a sonho. Às vezes, para dificultar mais a questão, no lugar de botar sonho, eles botam onírico. O-N-I-R-I-C-O. Onírico. Onírico é sonho. E ele fala arte realista. Arte realista, pessoal, cuidado. Muita gente, mostrou a realidade e a arte realista. Não. É arte realista se fizer crítica social. Eu só posso dizer que é arte realista se ela tiver crítica social, notadamente com relação à exploração do trabalhador. Então, são aspectos que necessariamente têm que estar na questão. Não interessa quem elabora, tem que botar. Então, letra C. Indo para a segunda, vamos lá. Eu já falei no nosso último encontro, pegou a questão, começa pelo comando. Não vale o texto direto, vamos para o comando. O que é que o comando nos diz? Perante o outro, o eu lírico revela na força das memórias evocadas a. Vamos lá, eu tenho que entender o comando. Perante o outro, ou seja, o eu lírico, que é a voz que fala no texto poético, ele está se dirigindo a alguém. Ao dirigir-se a esse alguém, ele fala do quê? Força das memórias. Então ele vai lembrar de alguma coisa. Vamos lá, olha o que é que ele diz aqui, no poema. Girassol da madrugada, teu dedo curioso me segue lento no rosto. Os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, prenda minha, que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos. Vocês estão percebendo que ele está falando com a mulher? Fonteles, como é que eu sei que ele fala com a mulher? Prenda minha, certo? Vagarosos nos lagos em que uma asa gratuita roçou. Ele falou do passado? Não. Então, até agora não serve muito. Mas, tive. Opa, chegou o passado. O texto fala, força das memórias. Então, aí vai estar a resposta. Lembra sempre na hora, não esqueça isso. Tem que ter um link entre o comando e a sua resposta. Lembra como é que se faz uma questão do Enem, como é que se elabora uma questão de linguagem. Vamos lá. Informação, que é o texto. Situação, problema, que é o comando. Esta situação, problema, necessariamente tem que estar no texto. Não pode sair do texto, certo? E melhor solução. Então, o eu lírico está se dirigindo a alguém. Já sei, aprenda a minha. Mas o comando fala em memória. Então, a memória é no momento que ele começar a falar do passado. Começou agora. Olha o que é que ele vai dizer do passado. Tive 4 amores eternos. O primeiro era uma moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala cataclisma. Então foram, diferentes relações. O terceiro era rica senhora.
De novo ele fala com ela: o quarto és tu, e eu afinal me repousei dos meus cuidados. Quando ele encontrou o seu quarto amor, que é com quem ele fala, ele se aquietou? Ele encontrou a tranquilidade? Sim, que ele diz: ó, o quarto és tu, e eu afinal me repousei dos meus cuidados. Ou seja, eu encontrei o meu amor, eu repousei, eu estou agora tranquilo, eu estou em paz. É isto que você ia procurar nas opções. Vamos ver qual é a opção que nos diz isso. Lembra, tudo que você responder, isso é uma coisa que é fundamental. Peguei questão de literatura, eu vou precisar de conhecimento prévio. Peguei questão de artes, eu vou precisar de conhecimento prévio. Mas peguei questão de interpretação, pessoal, tem que estar no texto. Cuidado com a extrapolação. A extrapolação é você responder a partir do seu conhecimento, sem que esse conhecimento esteja no texto. Tem que estar lá. Então vamos lá. O que é que ele diz aqui? Perante o outro, o eu lírico revela na força das memórias evocadas a vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente, serenidade sedimentada pela entrega pacífica do desejo, frustração causada pela vontade de retorno ao passado, disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Eu já vi pelo poema que ele encontrou a paz, a tranquilidade. Ele se aquietou. Pronto, encontrei a mulher da minha vida, vou me aquietar, não vou mais atrás de outra. Qual é a opção que diz isso? Letra C. Serenidade sentimental. Então você vê que está no texto. Então isso é fundamental. Pegou a questão, dia 9, leia o comando, perceba a situação, problema, perceba palavra-chave. Palavra-chave aí era o quê? Dialogar com o outro e memória. A minha resposta tem que estar ligada a isso. Por que isso é importante, pessoal? Eles usam muito o seguinte distrator. Botam uma informação que é ok, que é correta, mas que não responde o que foi perguntado. Aí o aluno diz: puxa, mas isso aqui está no texto. Isso aqui, ok, está. Mas isto responde o que foi perguntado? Não, então não serve. É um distrator que sempre cai, é muito perigoso. Por isso é fundamental você entender qual é a situação, problema. Vamos lá. Outra do Enem. Começa pelo comando. No fragmento transcrito da dedicatória ao leitor, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor serve-se da figura do narrador defunto para... Aí eu só ler esse texto? Não é literatura, não é Machado de Assis. Sempre que for literatura, o que é que o Enem faz? Ele te bota o texto, obviamente o texto vai te ajudar, mas você vai ter que lembrar de algumas características do autor. Vamos lá, relembrar Machado. Machado, o introdutor do realismo brasileiro, justamente com essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, características que eu vejo de Machado de Assis. A apresentação da verdade, certo? Ou seja, o que é real, nada de sonho e imaginação. Crítica social, crítica à burguesia, né? Ele mostra a hipocrisia da burguesia. E uma coisa muito importante em Machado de Assis, leitor incluso. Leitor incluso. O que é isso, pessoal? Ele conversa com o leitor. O Machado, né? Quem já leu Machado de Assis, com certeza já percebeu, em muitos momentos, ter a sensação de que ele está conversando com você. Ele se dirige a você. Então, sempre que você pegar um texto de Machado de Assis, ele vai aparecer uma dessas três coisas. Crítica social, que é a burguesia. A apresentação da verdade, é o que é real.
e o diálogo com o leitor. Então vamos ver aí o que é que ele queria. Então nós temos aqui, ó. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores. Você está percebendo que ele está falando da própria obra e está dizendo isso para quem está lendo, certo? De Stendhal. Nem 50, nem 20, quando muito 10. 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, o autor conversando com você, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado, escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave, achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí, fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são duas colunas máximas da opinião. Então nós percebemos que ele está conversando com o leitor, falando sobre a própria obra. Ou seja, é um narrador, quando você se mete em alguma coisa, quando você dá opinião em alguma coisa, geralmente você está se intrometendo. Narrador de Machado é um narrador intruso. É um narrador intruso. Geralmente ele entra na história, ele conversa com você, ele se mete, ele dá opinião, certo? Então vamos lá. Vamos ver o que é que ele diz. No fragmento transcrito da dedicatória ao leitor, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor serve-se da figura do narrador defunto para desqualificar o gênero romance, forma literária a qual Machado de Assis pouco se dedicou. É verdade que Machado se dedicou pouco ao romance. Está vendo como o conhecimento prévio ajuda? Tu já elimina a letra A. Como assim? Ressaltar a inverossimilhança dos fatos narrados, confrontando com a realidade da burguesia carioca do século XIX. Mas peraí, uma das características do realismo que é a apresentação da verdade. O que é que significa inverossimilhança? Não reproduzir a realidade. Verossimilhança é quando eu escrevo uma obra que eu reproduzo a realidade. Eu sei que aquela obra é de ficção, mas eu sei que o que está sendo abordado ali, as questões, elas existem. Eu as encontro na sociedade. Ora, se uma característica fundamental do realismo é a verossimilhança, justamente por isso é chamado de realismo, como é que eu vou dizer que tem inverossimilhança? Então nós já podemos eliminar a letra B. C. Criticar a sociedade burguesa, brasileira da época, valendo-se do uso da terceira pessoa e do ponto de vista distanciado. Pessoal, o narrador é em terceira pessoa? Não, ele diz lá claramente, eu, Brás Cubas. O narrador é em primeira pessoa. É um narrador em primeira pessoa, porque ele está contando a sua própria história. Então, elimina. Então, vocês estão percebendo que nós estamos eliminando a partir de conhecimento prévio. A partir de informações que eu tenho sobre Machado de Assis, sobre o realismo, eu vou eliminando. Sobrepor a tinta da melancolia ao aspecto humorístico, de modo a valorizar o tom sóbrio e a temática realista do romance burguês brasileiro. Me diga uma coisa que é fundamental no romance realista burguês, é o humor, é? Não,
Machado de Assis vale-se do humor, sim, para criticar. Mas eu não posso dizer que a tônica do romance realista seja o humor. Não é. Tem humor? Tem. Mas com efeito crítico. Certo? Com efeito crítico. E olha o que é que nos diz a letra E. Fazer intromissões. Opa, eu ouvi falar que o narrador de Machado é um narrador intruso. Ele se mete na história. Ele dá opiniões. Ele não se limita a contar a história. Ele fica conversando com você que está lendo. Ele fica dando a opinião na narrativa, introduzindo pausas no relato, durante as quais estabelece com o leitor um diálogo em tom sarcástico e provocativo. Né? Então você já tem aí o quê? Uma característica de Machado de Assis. Vocês não vão fazer isso na hora da prova, mas só para você ver, se eu conheço Machado de Assis, eu conseguiria fazer essa questão sem ler o texto. Por quê? Porque eu já sei que tem que ter verossimilhança, então eu já eliminava da verossimilhança. Eu sei, está entendendo? Que Machado se destacou no romance e no conto. Como é que ele vai desqualificar o gênero romance? Certo? Eu sei que o narrador de Machado é em primeira pessoa, ali está dizendo que é em terceira, então tu vai já eliminando um monte de coisa. Mas, obviamente, você não vai fazer isso. Você vai ler o texto, mas se for questão de literatura, você vai sim usar seu conhecimento prévio. Então, letra E. Quarta questão. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo desse texto é: toda vez que disser inferir, o que é que se está dizendo? Que você vai deduzir a partir do que está colocado lá. Certo? Quando eu digo assim, a partir das informações do texto, observa-se que a resposta está lá. Mas eu digo, a partir das informações do texto, infere-se. Eu estou pedindo que você use, certo? Aquelas informações para tirar uma dedução. Por exemplo, eu me refiro a esse rapaz aqui que está com essa camisa muito bonita, de um time, né, fantástico. Eu não preciso dizer que eu sou torcedor de Fortaleza. Ao elogiar a camisa do glorioso Leão, você deduz, né? Então isso é inferência. Eu te dou um dado e a partir daquele dado você diz, olha, é isso. Então se é inferência, eu não vou ter a resposta escrita, mas eu vou ter uma série de dados que me vão permitir descobrir. Vamos lá. Maio foi colorido de amarelo. E foi porque, mundialmente, amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza da invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza da impunidade, a ausência da solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais, que não raro concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar, praticar esses princípios e valores talvez seja o caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida, né, e não celebre a morte. Então, esse texto, você percebe que ele se refere a quê? A uma campanha, né? Geralmente a campanha, ela se dirige ao público-alvo, correto?
E quando eu me dirijo ao público-alvo, eu estou querendo envolver esse público-alvo de alguma forma. Então eu já sei que a resposta vai ter que falar em envolvimento. Aí vamos lá, letra A. Enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. Contextualizar, né, a campanha de advertência no cenário mundial. Divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito. Sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. É campanha. Campanha quer envolver. Campanha quer envolver o público-alvo. Então, a minha resposta tem que falar disso, de alguma forma. De envolver, de angariar, né? De chamar para aliar-se. Partindo dessa inferência. Vocês acham que seria qual? Letra D. Vamos lá, letra A. Enumerar as causas determinantes da violência. Embora ele fale, mas isso aí é aquilo que eu disse. Cuidado. Pode ser uma informação correta, mas não responder. Ok? Ele fala em argumentar. Quando eu argumento, eu defendo um ponto de vista. E eu defendo um ponto de vista para envolver, para convencer. Essa aí, embora tenha no texto, ele cite situações, mas ele não buscou envolver. Então, foge ao que foi perguntado. Na letra B, ele diz assim: contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. Ele apenas cita que se nada for feito, em 2030, teremos mais de 2 milhões de mortos no mundo. Pronto, o mundo só entrou nessa história. Na letra C, divulgar dados numéricos alarmantes. Eu tenho cuidado com o plural. Muitas vezes eles citam uma coisa e jogam no plural. Dados alarmantes. Qual foi o dado que ele citou? Um único dado, 2,4 milhões de mortes. Pronto. Só esse dado. Então, ele não foi citando outros dados. Então, se ele citou um dado, eu não posso aceitar que seja citar dados. A letra E. Restringir os problemas de violência do trânsito, aspectos... Ou seja, só tem acidente de trânsito, só tem problema de trânsito por questões emocionais? Não. Então, você percebe que você vai eliminando a partir do objetivo do texto. Sendo uma campanha, o objetivo é engajar, é sensibilizar, eles gostam muito de conscientizar. Eles usam muito isso. Conscientizar, sensibilizar, envolver. Então, se for texto de campanha e perguntar qual é o objetivo, geralmente vem por aí. Envolver, engajar, conscientizar. Certo? Então, vamos lá. Seguindo. Na última aula que nós tivemos, eu comentei com vocês, e vou retomar, detalhando mais, a questão da arte pós-moderna. A arte pós-moderna, ela começa em 1956 com o concretismo, certo? E com o neoconcretismo. Grava bem 3 informações sobre o neoconcretismo. Que a arte pós-moderna, ela vem se estruturando em cima desses 3 aspectos. Vamos lá. Primeiro aspecto é você conferir total autonomia ao artista. Porque a arte clássica, ela não te dá autonomia. Você tem que seguir um padrão. Se você foge àquele padrão, morreu. A arte pós-moderna, você é livre, você é o artista. Você faz o que você quiser. Essa explicação vai permitir a gente resolver mais umas 2 questões, além dessa. Que a arte pós-moderna não é nem sempre cobra. Pode esperar. Dia 9 vai ter lá uma questão de arte pós-moderna. Todo ano cai. O outro aspecto, qual é? É o deslocamento de objetos do cotidiano para uma função artística. Por exemplo, eu sou um artista, eu posso fazer uma obra de arte envolvendo uma cadeira. Puxa, mas cadeira não é objeto. Sim, mas eu não tenho liberdade?
eu posso transformar uma cadeira num objeto de arte, certo? Terceiro aspecto, participação direta do público, envolvimento direto do público. A arte pós-moderna, ela diz, olha, a arte ela só se realiza a partir do momento em que o observador passa a interagir diretamente com a obra de arte. E uma das coisas que o Enem tem mais perguntado é instalação. Vocês já ouviram falar nas instalações artísticas? O que é isso? Eu pego um grande espaço, certo? Pode ser uma sala no museu, um grande espaço. E escolho coisas que não têm função artística, cadeiras, bolas, puff, jarros, e eu uso esses objetos para compor uma obra de arte. E se é instalação, qual é a principal característica de uma instalação? Interação com o público. Grava isso. Interação com o público. Participação interativa do público. Tem que ter isso. E aqui ele diz, os artistas liberados do peso da história, que peso da história é esse? Arte tradicional, arte clássica, arte dos museus. Ficavam livres para fazer arte da maneira que desejassem. Primeiro pilar da arte pós-moderna, liberdade do artista. O seu artista faça o que você quiser. Ou mesmo sem nenhuma finalidade. Pegar objetos que não eram de origem artística e passar a dar uma função artística. Essa é a marca da arte contemporânea, que é a pós-moderna. E não é para menos. Em contraste com o modernismo, não existe essa coisa de estilo contemporâneo. Por quê? Você não é livre. Você não vai fazer arte do jeito que você quiser. Então eu não posso amarrar o artista no estilo. Aí vamos lá. A obra de Ernesto Neto revela a liberdade de criação abordada nu. Mas que obra é essa mesmo, hein? Vamos lá. A resposta está aqui. Instalação interativa. Ele nem precisa dizer que era interativa, porque eu já sei que é interativa. Não faça questão de arte sem olhar a fonte. Às vezes, pessoal, a fonte responde à questão. A informação que está lá já te responde. Instalação interativa. Vamos lá. A obra de Ernesto Neto revela a liberdade de criação abordada no textual. Destacar o papel da arte na valorização da sustentabilidade, romper com as estruturas dos referenciais estéticos contemporâneos, envolver o espectador ao promover sua interação com a obra, reproduzir no espaço a galeria de um fragmento da realidade, utilizar a linearidade de estilos artísticos anteriores. Essa questão é aquele tipo de questão que a gente diz, erre-me se for capaz. Porque a resposta está lá. Instalação interativa. Qual foi a opção que falou interação? A letra C. Por isso é tão importante olhar a fonte, certo? É tão importante olhar a fonte. E mesmo que não tivesse lá, se aparecer dia 9, uma questão que tenha instalação, lembra, principal característica, a interação entre o público e a obra de arte. Certo? Então é uma questão que se torna muito fácil. E vocês sabem que essas questões que são muito fáceis, a gente não pode vacilar. A gente não pode errar, porque aí vem um problema com a TRI. Certo? Continuando. Nesse cartaz, a expressão "vou deixar que você vá", em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade. Eu vou pegar a expressão e vou olhar a imagem. Então nós temos aqui, vou deixar que você se vá, escrito num casaco. Você vê que a postura da mulher, ela não somente está mostrando, mas ela está entregando.
Aí ele diz: deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. Está óbvio que é uma campanha de doação. Então, a resposta tem que falar em doação. Porque essa palavra apareceu de várias maneiras. De várias vezes no texto. Então, vamos lá. Ele bota aqui, ó. Nesse cartaz, a expressão "vou deixar que você se vá", em conjunto com elementos verbais utilizados, tem a finalidade de incentivar o descarte de itens defeituosos, promover a reciclagem de produtos usados, garantir a conservação de roupas de inverno, relacionar o gesto de doação à ideia de desapego, comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Qual era a palavra-chave dessa questão? Doação. Ok? Então a resposta tem que falar em doação. Qual seria? A letra D. Vocês estão vendo que... Obrigado, gente. Se você estiver atento... Obrigado, gente. Se você estiver atento às técnicas, você não erra. É muito comum a pessoa dizer: a interpretação de texto é bom senso. Bom senso a gente tem que usar para tudo. Mas a interpretação é técnica, é técnica. Leia o comando, perceba a situação, problema, perceba a palavra-chave, vá para o texto. Ao ler o texto, observe qual é a ideia que se repete, qual é a palavra que é reiterada. Esta palavra tem que aparecer no comando. Se aquela palavra está sendo reiterada, obviamente ela foi explorada na questão. Então é muito importante observar isso aí, ok? Vamos lá. A mudança no programa olímpico mencionada no texto mostra que o esporte está assim. Então, o texto vai nos falar de uma mudança no programa olímpico. Vamos ver que mudança foi essa. Então, nós temos: os Jogos Olímpicos já não são mais os mesmos. Isso não é nenhuma crítica, nenhum elogio. É uma constatação. Esse movimento começou com o vôlei de praia, tornando-se esporte olímpico em 1996. Passou pela chegada do BMX Racing como o primeiro radical a entrar no programa em 2008. E agora atinge seu momento mais insólito, ou seja, mais incomum, com a inclusão do break dance como modalidade dos Jogos de Paris em 2024. Para os mais tradicionalistas, o cruzamento da linha que delimitava o que é esporte e o que é cultura e arte é uma afronta ao espírito dos Jogos Olímpicos. Skate e surf, que há anos tem competições na televisão, pareciam estar na divisa entre esses dois mundos. O limite do aceitável pelos puristas, o breakdance, estaria do lado de lá, dessa fronteira, para o Comitê Olímpico Internacional. A decisão faz parte de uma estratégia de... Olha aí, a decisão faz parte de uma estratégia de comunicar com jovens urbanos que se exercitam e se mantêm de uma maneira muito diferente dos seus avós. Ou seja, essas transformações, não só do breakdance, mas do surf, né? É para quê, pessoal? Para manter um contato, para manter uma proximidade, para manter, né, uma interação com o público jovem, com vocês. Aí olha o que é que ele vai dizer. No caso, a mudança no programa olímpico mencionada no texto mostra que o esporte está, vamos lá, aproximando da aventura, mantendo em sua forma padrão, tornando uma forma de dança,
afastando os elementos culturais ou adaptando às demandas de seu tempo. Olha, mas ele me disse aqui no final, veja, a decisão, que decisão? De incluir novas modalidades nos Jogos Olímpicos. Faz parte de uma estratégia de se comunicar com jovens urbanos, que se exercitam e se entretêm de uma maneira muito diferente dos seus avós. Ou seja, atualizar os Jogos Olímpicos, trazer modalidades contemporâneas para os Jogos Olímpicos. Qual que falou isso? A letra E, com o seu tempo. E aproveitando aqui, a questão não trata diretamente disso, mas ela menciona, eu quero aproveitar, uma coisa que o Enem cobra muito também é a cultura hip hop. Cultura hip hop, que pega o breakdance, o rap e o grafite. O grafite, certo? É pintura mural. Pintura mural, via de regra, com a finalidade de crítica social. Ah, Fonteles, mas eu só tenho crítica social no grafite? Não. Mas o DNA do grafite é o DNA da crítica social, porque ele nasce no subúrbio de Nova York, nos anos 60, certo? Como forma de protesto. Então, lá em Nova York, nos anos 60, 3 grupos sociais, que eram vítimas de exclusão nos Estados Unidos, latinos, homossexuais e negros, resolveram criar uma linguagem, que é a cultura hip hop, de protesto, envolvendo artes plásticas, o grafite, a dança, o break, né, e a música, o rap. Principal característica do break dance, que já foi questão do Enem 3 vezes, e a resposta era a mesma: liberdade de improviso. Grava bem, se botar de novo lá o break dance, você vai dizer que o dançarino ele tem liberdade de fazer os movimentos. E se a pergunta for sobre o rap, resposta: a melodia não é relevante. O relevante é a letra. É tanto que rap significa ritmo e poesia. O que vai dar a melodia é a voz, é a modulação da voz do MC. Então, se for sobre rap, lembra bem, a melodia tem importância secundária. O principal é o texto. E por fazer parte da cultura hip hop, o objetivo é crítica social, denúncia social e afirmação de valores de grupos sociais vítimas de exclusão. Crítica social, denúncia social, certo? E afirmação de valores de grupos socialmente excluídos. Ó, essa aqui você responde com a mesma informação que nós demos sobre a arte pós-moderna. Vamos relembrar: liberdade de criação do artista, deslocamento de objetos do cotidiano, de objetos que não têm função artística para função artística e interação com o público. Pegou a arte pós-moderna, a resposta vai passar por um desses 3 itens. Vamos lá. Comando. Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Land a partir de... Vamos ver o que esse cara fez. Stephen Land, artista canadense, morador em Vitória, capital da Colômbia Britânica, Canadá, transformou-se em fenômeno mundial, produzindo obras de arte virtuais, pedalando em sua bike, seguindo rotas traçadas com auxílio de um dispositivo de GPS. Ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Foi o que o cara fez. O cara pegou um GPS, colocou na bicicleta, saiu pedalando. E a partir daí ele usou aquilo ali para fazer obra de arte, como vocês estão vendo. O que foi que ele fez? GPS, originalmente, é objeto utilizado para fazer arte? Originalmente, não. Mas ele deslocou, vocês estão percebendo o que é que ele fez? Ele deslocou a função tradicional. Fonteles, como é que eu poderia dizer
Função tradicional de outra forma. Função utilitária. Função utilitária, ou seja, a função utilitária de uma cadeira é sentar. Mas se eu transformo essa cadeira numa obra de arte, eu desloquei a função utilitária dela para uma função artística. Foi o que ele fez. Ele pegou um GPS e deslocou para uma função de arte. Vamos ver o que é que está dizendo aqui. Ó, deslocamento, ó. Estão percebendo as palavras-chave? Deslocamento das tecnologias de suas funções atuais, perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS, ato de guiar sua bicicleta pela cidade, análise dos problemas de mobilidade urbana, foco na promoção cultural da cidade. Repetindo, liberdade do artista, deslocamento, olha a palavra-chave lá, deslocamento da função utilitária do objeto, interação com, grave essas palavras, porque elas têm que aparecer. Elas têm que aparecer. É como, por exemplo, você querer, numa questão de análise sintática, perguntar, né, se o sujeito é simples ou composto, sem falar da palavra sujeito. Vai ter que falar. Então, esses termos, eles têm que aparecer. Quando eu vou para a prova, já sabendo, ou parte pós-moderna, pode me perguntar uma dessas três coisas. Conferir liberdade de criação ao artista, deslocamento da função utilitária, da função cotidiana de um objeto para a arte e interação com o público. Vai aparecer uma das três. Vocês vão ver isso no dia 9. Então, letra A. Esse poema, né, o Enem adora colocar interpretação de poema, porque geralmente dá dificuldade. Dica para vocês, o final. O poema, né? Obviamente eu tenho que ler tudo, mas o final, os últimos versos, né? Se for dividido em estrofes, a última estrofe é onde vai estar, certo? A resposta. Isso vem de uma estrutura clássica, não é o caso aí, mas essa de levar para o final a informação fundamental vem de uma estrutura clássica que com certeza todos vocês aqui conhecem, que é o soneto. Soneto, 14 versos divididos em 4 estrofes. Não é soneto, estou explicando de onde veio essa característica. 2 quartetos, 2 tercetos. Num soneto famoso 4-4-3-3, os 2 quartetos eles apresentam o tema. O primeiro terceto, a terceira estrofe, o núcleo temático. E a última estrofe, a conclusão. Soneto é clássico, ele vem lá do século XVI. E aí as demais formas poéticas que foram surgindo ao longo do tempo, mantiveram essa teoria de levar para o final, certo? O melhor, a informação, né? Por exemplo, a gente sempre guarda para o final o melhor. O sorteio da televisão não foi feito na primeira aula, vai ser feito na última aula. Então, o quê? É sempre assim. Você sabe que eles sempre guardam uma surpresa, um prêmio para o final. A literatura também faz isso. Vamos ler o texto. Olha o que é que ele diz aqui. Pessoas com suas malas, mochilas e valizes, chegam e vão, se encontram, se despedem de seus pertences. Olha agora, como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Pessoal, se eu quero chegar a um lugar onde eu não estou, esquece a questão, vamos para o texto. Eu estou fugindo de quem? Se eu quero chegar a um lugar onde eu não vou estar, eu quero chegar a um lugar onde eu não esteja, eu estou fugindo de mim. Eu estou fugindo de mim mesmo. Eu não quero chegar a um lugar onde eu não encontre um amigo, não. Eu quero chegar a um lugar onde eu não esteja. Então eu estou fugindo de mim mesmo. Essa é a mensagem. Olha o que é que ele diz aqui. Vamos lá. Esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza a tentativa de pessoas. Eu já sei que essas pessoas estão fugindo de si mesma. Vamos lá.
buscarem novos encontros, fugirem da própria identidade, procurarem lugares inexplorados, partirem experiências inusitadas, desaparecerem da vida em sociedade. Ora, se o texto me diz que as pessoas querem fugir delas mesmas, qual seria a resposta? B. Vocês estão vendo que é técnica? É técnica. Interpreta. Por isso é que eu estou repetindo tanto, enfatizando tanto a mesma coisa, para que fique sedimentado na cabeça de vocês. E dia 9, você vai botar o olho na questão e vai dizer, é assim que eu faço. É nesse ponto que está a resposta. Né? Porque você não apenas acerta com rapidez, mas o mais importante, com precisão e segurança. Então, pegou uma poesia, o final é sempre a parte mais importante. É o fechamento, é a conclusão das ideias que foram veiculadas. Vamos lá. Prima Julieta, o que é que a questão quer? Entre os elementos constitutivos dos gêneros, ele quer elementos que constituem os gêneros textuais. Então, vai passar pelas características de gêneros, certo? Ele diz, está o modo como se organiza a própria composição textual. Como é que eu organizo um texto? Eu posso organizar um texto sendo uma narração, sendo uma dissertação, né? Sendo um texto injuntivo, sendo um texto descritivo. Aí nós temos, tendo-se em vista o objetivo de seu autor, narrar, olha aí, narrar, descrever, argumentar, explicar ou instruir. Foi por acaso que ele botou esses 5 aí? Não. Ele quer que você diga qual foi a estratégia usada aí. Se ele narrou, se ele descreveu, se ele argumentou, se ele explicou, se ele instruiu. No trecho, reconhece-se uma sequência textual. Vamos lá. Certo? Quando eu vou narrar, o que é que eu faço? Narrar é contar uma história envolvendo personagens situadas no tempo e no espaço. Quando eu vou descrever, um texto descritivo, pessoal, qual é a sua principal característica? Quando eu vou descrever características de uma pessoa, de um lugar, eu me valho muito de adjetivos. Eu vou dizendo as características. Aquela moça, ela é alta, ela é loura, ela tem olhos castanhos. Você está formando a imagem da moça a partir dos elementos que eu estou dizendo, dos adjetivos que eu estou usando. Quando eu vou argumentar é defender uma tese. Quando eu argumento, eu defendo uma tese, eu quero convencer você, certo, de alguma coisa. Óbvio, sempre do meu ponto de vista. Explicar é quando eu vou detalhar. Um texto explicativo, qual é a função da linguagem que predomina? É a metalinguagem. Porque ela vai detalhar, definir, e aí você vai ter sempre expressões como, ou seja, quer dizer, de um outro modo, né? A propósito. Aí você vai ver, se eu digo isso, eu falo aqui uma coisa para vocês, ou seja, o que é que vocês já esperam? Uma explicação, um detalhamento. O texto, e o instruir é um texto injuntivo, é quando eu te dou orientações, quando eu te dou sugestões. Qual é a marca desse texto? Verbos no imperativo. Olhe na prova, leiam com cuidado. Comecem pelo comando. Busquem palavras-chave. Eu estou dando orientações a vocês. Então, esse texto que eu acabei de falar é um texto instrucional, que eu estou dando instruções. Então, vamos ver o que foi que ele fez aqui. Vamos lá. Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade em pessoa. Quando a conheci, eu conheci. Então, a minha visão. Sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria ela uns 30 ou 32 anos de idade. Vocês não já vão formando uma imagem da prima Julieta?
Apenas pelo seu andar, percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás. Aí tu começa a imaginar o andar dessa mulher. Remando os belos braços brancos. A cabeleira loura, eu sei que ela é branca, eu sei que ela é loura, eu sei como é que ela andava. Incluía reflexos metálicos. Ancas poderosas, olhos de um verde azulado borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois planos, voz de pessoa de alta sociedade. Eu não sei nem quem é essa mulher, mas só pela descrição nós já fazemos a imagem. Isso aí já permite vocês dizer que tipo de texto é esse. Então nós temos um texto, uma sequência explicativa, em que expõe informações objetivas referentes à prima Julieta. As informações são objetivas? Informação dele. Ele diz, eu ainda era um garoto, mas já estava interessado, né, na beleza feminina. Então, é ele. Instrucional, em que se ensina comportamento feminino inspirado em prima. Ele está orientando? Não. No verbos no imperativo. Narrativa, em que se contam fatos que no decorrer do tempo envolvem prima Julieta. Foi contando fatos? O tempo foi passando? Não. Descritiva, em que se constrói a imagem da prima Julieta a partir do que os sentidos do enunciador captam. Exatamente. Vocês estão percebendo? Se a gente sabe qual é a finalidade de cada gênero, facilmente você descobre. Então, falou em texto descritivo, estrutura descritiva, fundamental, adjetivação. Eu me valho dos adjetivos, porque é a partir dos adjetivos que eu construo a mensagem. E a última diz, argumentos. Opa, ele está defendendo alguma ideia? Não. Argumentativa, em que defende a opinião do enunciador sobre prima Julieta, buscando-se a adesão do leitor. Não, ele não está querendo convencer você que a prima Julieta é uma mulher bonita. Não, ele está falando, olha, é assim, a minha visão dela é esta. Né? Vamos lá. Vocês já ouviram falar em body art, ou arte do corpo? A body art, a arte pós-moderna, é muito simples o que eles perguntam. A body art é quando você faz qualquer intervenção artística no seu corpo. Pode ser tatuagem, pode ser piercing, pode ser pintura, qualquer coisa. Para ser body art ou arte do corpo, o suporte, grave essa palavra, o suporte da arte tem que ser o corpo. Fonteles, o que é suporte? Em linguagem de artes, é onde a arte é feita. Se você faz uma pintura naquela parede, a parede é o suporte da arte. Mas se você resolve fazer uma tatuagem no seu braço, o seu corpo é o suporte da arte. Então eu só posso chamar body art quando a intervenção artística, pode ser as mais variadas, como eu falei, pode ser uma pintura, uma tatuagem, a colocação de piercings, é no seu corpo. Então ele diz aqui, ó, a body art, vamos para o comando, né? Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de. Eu já tenho como responder a questão, se eu lembro do conceito, mas vamos voltar. Eu já sei que vocês já sabem qual é a resposta. Olha lá. A body art põe o corpo, olha aí, tão em evidência, o texto está me dizendo que põe o corpo em evidência. E o submete a experimentações tão variadas, que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, pintar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado de artistas pioneiros. O que foi que essa mulher fez? Você diz, Fonteles, isso é arte. Para o padrão pós-moderno, sim. Então eu sou um artista. Eu posso chegar num museu, me deitar, botar um espelho no meu pé, sou artista. Para o padrão pós-moderno, você é artista.
Nós somos artistas e nem sabemos, né? Então, ó, ela deitou, colocou 2 espelhos. E aí nós temos. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção. Qual é a regra da body art? O seu corpo é o suporte da arte. Eu só posso dizer que é body art se ela for feita no próprio corpo. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. Fazer do corpo um suporte privilegiado da expressão. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Qual foi a opção que falou que o corpo é suporte, que a obra tem que ser feita no próprio corpo? Letra, opa, pulou aqui, B de bola. Olha a palavrinha suporte, suporte. São palavras-chave que fundamentam. Se eu digo que é body art, necessariamente eu tenho que dizer que o corpo foi o suporte da arte, ou seja, que a arte foi feita no próprio corpo, certo? Vamos lá. Em diálogo com o importante fato da história, né, política brasileira, o poema de Ferreira Goulart instaura uma tensivamente, olha, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele começa no concretismo, mas logo, ele pula para a poesia social. A poesia social, o que é que ela faz? Ela faz crítica, né? Ela denuncia, sobretudo ali nos anos 60, a ditadura militar, e ela quer estabelecer um diálogo com o leitor. Ela quer ser um canal de comunicação com o leitor. Vamos ver o que é que o Ferreira Goulart disse aqui, na sua poesia. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Ou seja, se eu digo como 2 e 2 são 4, eu estou me valendo de uma sentença matemática absoluta. Todo mundo sabe que 2 e 2 são 4. Aí eu digo, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Ele está, eu sei que a vida é boa. A vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano, certo? E a lagoa serena. Como o tempo, vocês estão percebendo que ele está usando a conjunção comparativa como, está retomando aquele início? Sei que a vida vale a pena. Como um tempo de alegria por trás do temor me acena. A noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena. Olha a última estrofe. Ele retoma o conceito. Sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Pessoal, se eu estou reafirmando, a vida vale a pena. A vida vale a pena. Eu estou passando para vocês uma visão otimista ou pessimista? Otimista, ou seja, apesar de toda a problemática, eu sei que a vida vale a pena. Ele começa, e o mais importante, ele conclui com esse pensamento. Então vamos ver o que é que ele diz. Em diálogo com o importante fato da história política brasileira, o poema de Ferreira Goulart instaura um olhar revigorado acerca do futuro sociopolítico do país, conformado com o limitado exercício de direitos políticos, saudosista ao lembrar momentos em que imperava a paz social, esperançoso em relação à melhoria da política econômica nacional, racional ao propor uma solução matemática para as turbulências políticas. Se eu me mostrei otimista, se eu acredito que a vida vale a pena, e se eu estou dizendo a vocês, apesar de tudo isso, a vida vale a pena, qual seria a opção correta? A letra A. Ele está revigorado
Porque, ó, conformado, se eu estou conformado, eu não estou te dizendo que vale a pena. Eu estou dizendo, é o jeito, né? É o jeito. Por exemplo, nós estávamos conformados, né? Mas depois da vitória de ontem, nós estamos esperançosos. A esperança renasceu. Vai dar certo? Só Deus sabe. Mas como Deus é tricolor, vai dar certo, né? Voltando aqui. Saudosista, ele tem saudade? Não, ele projeta para o futuro. Eu sei que vale a pena, a vida vale a pena. Se fosse saudosista, ele dizia, a vida valeu a pena. Ele jogaria no passado, né? Esperançoso, essa pega muita gente, a dedidado. Esperançoso, até aí está perfeito. Em relação a o problema foi redução. Vocês conhecem os 3 erros clássicos? Redução, extrapolação e contradição. Vamos lá. Redução é uma informação correta, mas ela limita só a um pedaço. Foi o que aconteceu aí. Esperançoso em relação à melhoria da política econômica. Ele diz, ó, vai melhorar a política econômica. Ele diz isso? Não, ele mostra vários problemas sociais, ele fala na caristia, mas essa tornou-se errada porque limitou. Se dissesse assim, esperançoso em relação às melhorias do futuro, perfeita. O diabo aí foi resumir. A extrapolação é quando eu dou uma informação correta, mas que não está lá. Eu sei que é correta pelo meu conhecimento de mundo, mas eu não consigo encontrar no texto. Não vale, cuidado com isso. Tudo que vocês marcarem em questão de interpretação de texto, tem que estar no texto. Não pode extrapolar. Não pode extrapolar, certo? E a contradição é a mais fácil de perceber, é o erro. O texto diz que algo é bom, a opção vem dizendo que é ruim. Então, qual é o mais perigoso? O mais perigoso, por isso que muita gente falou é justamente o que? A redução, porque está lá no texto. Só que ele reduz, ele pega só um pedaço, certo? Racional ao propor uma solução, não está propondo solução matemática, não é? E aí nós temos, ó, de novo, ó, falando em MC, o Enem adora essa temática. O movimento rap dos povos originários do Brasil revela, está lá no texto, vamos lá. O mais antigo grupo de rap indígena do país, Bro MCs, surgiu em 2009. Na aldeia Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Os integrantes conheceram o rap pelo rádio, ouvindo um programa que apresentava cantores e grupos brasileiros desse gênero musical. O Bro MCs conseguiu influenciar outros a fazerem o rap e a lutarem pelas causas indígenas. Um dos nomes do movimento é Gnome MC, é um jovem de 16 anos da aldeia Crucutu, em São Paulo. O adolescente enxerga o rap como uma cultura de defesa e começou a fazer rimas quando percebeu que a poesia pela qual sempre se interessou podia virar música nas letras que cria, inspiradas tanto pelo rap quanto pelos ritmos indígenas. Tenta incluir sempre assuntos aos quais acha importante dar voz, principalmente a questões de demarcação das terras. Então o texto fala de rap, que nasceu onde nós vimos hoje? Nasceu na década de 60, nos Estados Unidos, em Nova York. Então nasceu na zona urbana. E ele diz que um grupo indígena está se valendo do rap para fazer, né, seus protestos. Então, olha aí o que é que ele quer saber. Então ele diz aqui, o movimento rap dos povos originários do Brasil revela a fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena. Composição de temáticas socioambientais indígenas às questões urbanas. Rejeição da indústria radiofônica às músicas indígenas. Distanciamento da realidade social indígena, estímulo ao estudo de poesia indígena. Olha, qual que vocês marcariam? A letra A. Porque tinha que falar
que era rap, arte urbana, com indígena, porque a letra B dizia contraposição, não é contraposição, é associação, é integração. Rejeição, não. Distanciamento da realidade social, nunca, né? E estímulo ao estudo de poesia indígena, mas cadê o rap? Cadê o rap? Tinha que falar do rap, ok? Quanto tempo eu tenho, Juninho? Oi? 2 minutos só? Oi? São. Dá para fazer às 15? Então vamos lá, rapidinho. A vivência retratada no texto evidencia que as variedades linguísticas, sempre que aparecer questão de variedade linguística, eles vão perguntar uma dessas 3 coisas. Ou condenar o preconceito linguístico, valorização das variáveis, ou seja, não valorizar só o português padrão, mas também valorizar, e dizer que todas as variantes se integram à língua portuguesa. Então, condenar o preconceito linguístico, valorizar todas as variantes linguísticas e ressaltar que todas as variantes compõem a língua portuguesa, e não apenas a variante culta. Então ele diz aqui, maranhenses, então ele diz, a vivência retratada no texto evidencia as variedades linguísticas. Maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal, usando expressões próprias do Estado. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme e um modo de falar tão próprio e característico dos maranhenses. Vem conquistando muita gente, inspirando títulos e muitos conteúdos digital com a criação de podcasts, blogs, perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com saudade do Maranhão, morando há 16 anos no Rio, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha a culinária, brincadeiras e o dicionário maranhense. A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi R$3 de pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí já fiquei encabulado, né? E o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães massa grossa e massa fina. Contou o fotógrafo. Então, 3 coisas. Criticar o preconceito linguístico, certo? Valorização das variantes linguísticas e reconhecer que todas as variantes fazem parte do idioma português. Uma dessas 3. Apareceu questão de variante linguística, a resposta sempre vai pegar um desses 3 conceitos. Então vamos lá. A vivência retratada no texto evidencia que as variedades linguísticas impedem o entendimento mútuo, enaltece o português do Maranhão, são construtivas do português brasileiro, exigem a dicionarização dos termos usados, são restritas a situações coloquiais de comunicação. Muito importante isso aqui, Ele falou de uma variedade linguística, do Maranhão, para ser como referência, mas a pergunta é no plural, as variedades. Então não é só a variedade do português do Maranhão, né? Como nós temos no Ceará. Agora não, as pessoas já sabem, mas no passado, quando alguém vinha para cá, tinha dificuldade de entender o nosso rebolar no mato, o nosso arrudeia, o nosso almei para pedir licença, né? Então, no caso aí, qual seria, pessoal? Lembrando aqueles 3 postulados que eu falei. Letra, né? Opa, voltou aqui, Letra C. São constitutivas do português brasileiro. E a última, bem rapidinho. Mestre Vitalino.
Mestre Vitalino, importante ceramista popular brasileiro. Na obra reproduzida, retrata uma cena típica da cultura nordestina. O horário da refeição, seus bonecos de barro, representam características artísticas marcantes, representadas como, vamos lá, olha a imagem, como humanas, com fixação no momento de um gesto. Vocês estão vendo gesto? Ou está todo mundo ali paradinho? Né? Abstratas, com estilização de redução de figura. O que é arte abstrata? A arte que não retrata nada que existe na realidade. É aquela arte que é só risco, cor, você olha e diz, que diabo é isso? Né? É arte abstrata. Depois eu dou a informação para não induzir a resposta. Figurativas, como representação da realidade. Religiosa, com alongamento de formas divinas. Vocês estão vendo aí santo, anjo? Né? Dramáticas, com predomínio de linhas curvas. Qual seria? Letra C. Só que eu quero dizer o seguinte. Arte figurativa, quando aparecer esse termo, arte figurativa, é qualquer arte que retrate pessoas, animais, objetos, árvores. E arte não figurativa é aquela que não retrata nada que existe na realidade. Pessoal, mais uma vez, um enorme prazer. Obrigado. Um enorme prazer. Tenho certeza absoluta que vocês farão uma excelente prova de linguagens, né? Toda sorte do mundo, ótimas provas para vocês. E no dia 9 eu estarei lá de coração com todos vocês.